seguinte. Minha melhor amiga está namorando meu irmão mais velho, e recentemente isso tem me deixado um tanto desconfortável. Outra coisa, sinto que o relacionamento deles depende de mim, e aqui está o porquê. Eu soube que as duas pessoas mais próximas de mim já se amavam há cerca de 1 ano. Eu fiquei super feliz por eles e por mim também, já que sempre saíamos juntos. Bem, exceto quando eles saíam para namorar, claro. Jess e eu somos carne e unha, e sempre ficamos imaginando o quanto seria incrível se nos tornássemos parte da mesma família, caso ela e o Alan se casassem. Além de tudo isso, Jéssica e eu somos colegas de turma, então praticamente passamos o tempo todo juntas. Eu sou muito boa em matemática e a Jess é uma nerd em literatura. Por isso, geralmente ajudamos uma a outra a tirar notas boas em todas as matérias. Uma vez, como sempre, combinamos de estudar para a prova de matemática e para fazer uma redação de literatura que era para ser entregue em breve. Isso foi praticamente na mesma época em que o Alan iria participar de uma competição de canoagem. Ele é quase um atleta. Então, Jess e eu tínhamos combinado de ter uma semana só pra gente. No começo, nossas preparações transcorreram como previsto, exceto por uma coisa irritante. Jéssica ficava checando o celular o tempo todo, mandando mensagens para alguém ou recebendo mensagens de alguém. Devia ser meu irmão conversando com ela, pensei. E em determinado momento, peguei o celular dela, dizendo que iria mandar uma mensagem para o Alan, falando para ele deixá-la em paz por algumas horas para conseguirmos estudar. Mas antes de ela arrancar o celular das minhas mãos, vi que o nome da pessoa com a qual ela estava conversando não era o do meu irmão. Eu tinha absoluta certeza de que o contato do Alan não estava salvo no celular dela como BAE, pois eu já havia visto a lista de contatos dela um monte de vezes. A Jess provavelmente já sabia exatamente o que eu estava pensando só de olhar para minha cara. Ela tentou explicar que havia renomeado o contato do Alan no celular dela por algum motivo. Mas a Jess também parecia estar bem nervosa, o que me fez pensar que ela estava agindo de forma muito suspeita. Mas fala sério, pensei, minha amiga não faria isso com meu irmão. Aí botei na cabeça que não devia ser nada, enquanto a Jess continuou a agir de forma estranha. No dia seguinte, na escola, notei que a Jess estava mais fechada em relação a mim. Ela não estava tão faladeira quanto antes, ainda parecia nervosa e mantendo distância. Claro, perguntei a ela o que estava acontecendo, mas nada demais, parecia ser a única resposta que eu iria receber. Ela explicou que estava sendo sobrecarregada de tarefas pela mãe e que isso poderia atrapalhar nossos planos de estudar juntas. Ela disse que não sabia como me dizer isso e que esse problema estava lhe torturando e que tudo ficaria bem em 2 dias quando as tarefas de casa acabassem. Era uma quarta-feira e restavam apenas 2 dias para terminar nossa redação e fazer a prova, quando as coisas pioraram. Antes do almoço, a Jess me disse que não estava se sentindo bem para ficar na escola até o fim do dia e que iria para casa descansar. Fiquei preocupada com ela, mas não poderia matar as aulas seguintes, então prometi visitá-la depois da escola para levar o dever de casa e alguma coisa gostosa para animá-la. Jess disse que eu poderia ir e foi embora para casa enquanto eu fui para a cafeteria. Por incrível que pareça, a aula que eu costumava ter depois do almoço foi cancelada. Isso queria dizer que eu estava livre para ir até a casa da minha amiga. Eu fiquei empolgada em poder fazer uma surpresa, chegando antes do horário combinado. Comprei alguns donuts no caminho e estava quase chegando à casa dela quando vi uma coisa que eu acho que não deveria ter visto. Jess estava sentada em um Camaro vermelho que eu nunca tinha visto antes, perto da casa dela, com um cara que eu também nunca tinha visto antes. Ela estava toda sorridente, sabe? E parecia estar bem. Eu fiquei confusa com a situação e, no impulso, me escondi atrás de um arbusto para ver o que ia acontecer. A única coisa que passou pela minha cabeça era o coitado do meu irmão, que deveria estar fazendo canoagem nessa hora, bem longe daqui. Pouco tempo depois, a Jess saiu do carro e foi para casa. Assim que o Camaro sumiu de vista, eu corri para a casa dela. Claro, eu sabia que o motorista deveria ser o tal BAE das mensagens, mas eu não queria acreditar naquilo. Quando bati na porta, Jess me fez esperar um pouco mais do que era necessário. Quando a porta se abriu, ela estava vestindo um hobby e seu cabelo estava todo bagunçado. Esperta, eu pensei. Ela ficou surpresa em me ver ali tão cedo e disse que estava prestes a tirar um cochilo e por isso, infelizmente, não seria possível estudarmos juntas naquele dia. Aí eu fui embora, sem dizer uma palavra sequer sobre o Camaro. Eu passei a noite em claro pensando no carro vermelho, com a Jéssica dentro e no comportamento estranho dela.
Quer dizer, eu era a melhor amiga dela, e sob outras circunstâncias ela teria me contado sobre qualquer cara com o qual estivesse saindo. Mas como ela namora meu irmão, isso poderia ser o motivo que a fez esconder isso de mim. Como ela teve coragem? Onde ela conheceu esse cara do Camaro? Meu Deus, coitado do Alan. Ele voltaria da competição em 2 dias. Na manhã seguinte, resolvi tirar a história a limpo. Mandei uma mensagem para Jess dizendo que precisávamos conversar o quanto antes, e ela prometeu me encontrar antes das aulas. Eu não sabia por onde começar. Ela era minha velha amiga e, ao mesmo tempo, uma estranha agora. Aí eu disse, assim de supetão, que a tinha visto dentro do Camaro. Lá no fundo, eu estava torcendo para que ela dissesse que não era nada, que não estava traindo meu irmão, mas isso não aconteceu. Na hora, a Jéssica me acusou de estar espionando ela, mas depois percebeu que isso era uma má ideia e começou a falar. Disse que já estava se encontrando com aquele cara havia quase 1 mês e que não tinha acontecido nada entre eles e que ainda amava o Alan e tal. Por fim, me implorou para não contar nada para o meu irmão, pois iria largar o outro cara. Sabe, eu não tenho nada a ver com isso, mas esses relacionamentos acabaram me envolvendo de certa forma. E eu não sei o que fazer. O Alan já voltou. A Jéssica está agindo como se nada tivesse acontecido. E parece que eu sou a única que está preocupada com o que aconteceu. Eu estou com raiva da Jess, mas não posso demonstrar isso na frente do Alan, senão ele vai desconfiar de que há algo errado entre a gente. E já estou cansada disso. O que você acha que eu devo fazer? Contar tudo para o Alan e trair minha amiga? Ou guardar o segredo da Jéssica e continuar mentindo para o meu único irmão? Tô totalmente perdida, então preciso de um conselho. Escreva o que você pensa nos comentários aí embaixo